Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós. É um momento oportuno de reacender a fé e a esperança em nossos corações. Mas a festa do padroeiro não é só um momento de encontro e reencontros, não se resume apenas na quermesse, nas brincadeiras, enfim. O mais importante na festa de um padroeiro, quando se celebra um momento como este, é a espiritualidade. A festa de um padroeiro, a festa de uma comunidade, é um grande retiro espiritual. Após a festa, nós somos chamados a assumir e a viver conforme aquilo que nós celebramos. Se a gente celebra esse momento tão bonito, essa participação de tantas pessoas aqui, como também das comunidades, e logo após nós não nos comprometemos em viver aquilo que nós celebramos, como também não nos empenhamos em ensinar, de nada adiantou celebrar uma festa. E sair de setores como aqui o setor de São José do Jacuípe e de tantas outras comunidades, esse esforço que a gente faz de vir aqui não deixa de ser um esforço, mas um esforço em vista de um bem maior, que é a nossa própria salvação a partir do nosso relacionamento com o sagrado, o nosso relacionamento com Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, nós já estamos chegando ao final praticamente. O padre dizia que todas as noites aqui a participação foi muito boa. Então, nós queremos de início pedir a vocês que ao final desta festa sejam trigo. Ao finalizar esta festa, mais uma festa, nós somos convidados, nós somos chamados a ser trigo. Como esse é o propósito de Jesus para este 16º domingo do tempo comum. Ser trigo e não joio. As leituras de hoje, a primeira leitura do livro da sabedoria, o autor apresenta Deus como um Deus poderoso, o Deus que está acima de tudo, o Deus que está acima de todos. Mas apresenta também um Deus rico em misericórdia. E apresenta ainda um Deus que faz justiça a partir de si mesmo. Um Deus que julga o homem não conforme o desígnio dos homens e não conforme o coração humano,
mas Deus age com justiça para com todos. E a justiça de Deus, ela não falha. E esta justiça de Deus, ela é de igual para com todos os homens e mulheres, independente até mesmo dos nossos próprios pecados. Primeiro, por quê? Porque Deus não pensa como nós. E que bom que Deus não pensa como nós. E que bom que Deus não pensa como eu e não pensa como você. Que o julgamento de Deus é bem diferente do nosso. E quando se fala em justiça, o que é mesmo a justiça? Que tipo de justiça? Do que de fato nós estamos falando? A justiça para alguns pode ser injustiça para outros, principalmente no mundo em que nós vivemos, onde cada um tem o seu conceito próprio de justiça. Mas aqui nós estamos falando da justiça de Deus. E a justiça de Deus é completamente diferente da justiça dos homens. O julgamento de Deus é totalmente diferente do nosso julgamento. O que é justiça, então? Como praticar a justiça de Deus? Primeiramente, para praticar a justiça de Deus, nós precisamos levar em consideração a palavra. A palavra de Deus, e não a minha ou a tua palavra, mas a palavra de Deus, a palavra que nós escutamos do Mestre, a palavra que nós escutamos do próprio Criador, e viver conforme aquilo que Ele nos ensina. A palavra de Deus é o único meio que nosso Senhor encontrou para se comunicar conosco. O grande problema hoje na igreja é que, apesar de estarmos na igreja, nem sempre nós estamos dispostos a viver conforme aquilo que a igreja ensina. Nem tampouco, nem sempre nós estamos abertos a acolher verdadeiramente esta palavra de Deus no nosso coração. Nós até escutamos, às vezes até lemos, às vezes até praticamos a oração, a leitura orante da Sagrada Escritura. Mas o problema é outro, é quando estamos chamados a viver conforme aquilo que nós escutamos do próprio Mestre. É que vem os desafios. Por isso, precisamos estar bem atentos à justiça praticada em nome do Senhor. Porque tem muita gente aí que diz que está fazendo justiça em nome do Senhor, mas, na verdade, esta justiça não é a justiça de Deus, porque é uma justiça a partir de um interesse pessoal, do meu ponto de vista, daquilo que eu desejo, não daquilo que o Senhor nos manda realizar ou fazer, praticar como justiça. Por isso, a justiça de Deus, ela é correta, porque Deus coloca todos no mesmo nível, uma vez que Ele é o Senhor e que veio para salvar. Quando o próprio Deus enviou o seu Filho ao mundo para o resgate de todos. Por isso o livro da sabedoria, no finalzinho, diz o seguinte, né? O perdão. Assim, procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano. Não pode. Uma pessoa que diz ser justa, ela precisa primeiramente ser humana. E a teus filhos destes a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Meus irmãos, são muitos os nossos pecados. Às vezes nós nos autocondenamos a nós mesmos, né? Nós padres encontramos muitas pessoas na fila da confissão, que confessa 1, 2, 3 vezes o mesmo pecado, mas ela não conseguiu ainda fazer um processo de libertação pessoal. É aquela situação, Deus perdoou. Olha, padre, eu até já confessei esse pecado. E aí nós precisamos compreender que pecado confessado de coração é pecado apagado, é pecado perdoado. Não deve voltar mais ao confessionário para apresentar o mesmo pecado sem que o tenha cometido novamente. Mas sabe o que é isso? São as feridas do coração humano. Quando as pessoas às vezes não compreendem que Deus é misericórdia. E por isso estão sempre ali
já confessou. Olha, a gente escuta tantas pessoas, a gente ouve tantas pessoas que dizem, olha, eu já confessei lá em Aparecida, eu já confessei não sei aonde, eu fui a Bom Jesus da Lapa, confessei. E aí a pergunta deve ser, mas você, depois daquela primeira confissão, você cometeu o mesmo pecado? Não, padre, mas eu ainda não consegui me libertar. Por quê? Porque falta essa consciência de que Deus é misericórdia. E às vezes a gente ainda alimenta hoje uma visão de um Deus que julga e condena o tempo todo, de um Deus que está ali a observar os nossos passos com um caderninho anotando o que nós praticamos durante o dia. Nosso Senhor não está preocupado com isso. É claro, nós devemos evitar o pecado, é necessário sim, e confessar sim, mas uma vez que eu confesso os meus pecados, uma vez que eu confesso um erro e não cometo novamente, estou perdoado. Deus perdoa, porque Deus é misericórdia. E falta esta consciência de nossa parte. Então, temos que ter esse cuidado, porque nós somos chamados como filhos prediletos do Pai, uma vez que o seu Filho morreu na cruz para a salvação de todo o mundo. E o desejo do coração de Deus, como expressa o próprio Jesus, o desejo do coração do meu Pai é que todos tenham vida. Independente, meu irmão, do teu pecado, Deus quer te salvar. Toma consciência disso. Deus quer a tua libertação. Não fica pelos cantos. Não se entrega ao pecado nem ao desprezo. Se sinta amado por Deus, acolhido por Deus. Mesmo quando as pessoas viram as costas, Deus continua te acolhendo, porque Deus é Pai. E o Pai está sempre pronto a acolher o Filho. Se você que é pai, humano, homem, com os teus pecados, é capaz de perdoar o teu filho, quanto mais Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. No Evangelho de hoje, então, um convite a sermos trigo. Jesus contou uma parábola. No domingo passado, aquela parábola. Agora, Jesus dá continuidade dizendo que o reino dos céus é comparado, é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem é este semeador? Quem é este semeador? Quem é esse homem bom? O semeador é o próprio Cristo. O próprio Cristo. A semente é o Evangelho. O campo é a igreja. E o nosso coração. Mas aquele homem lançou a semente de trigo no campo e foi descansar. À meia-noite veio um inimigo seu. O inimigo é o diabo. O inimigo é o diabo. E ele lança o joio, a semente do joio. A semente do joio. O joio são as forças malignas. O joio é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aqui nós precisamos compreender uma coisa, meus irmãos, porque Padre Cláudio e Padre Xavier, às vezes encontram pessoas na igreja que dizem assim, padre, aquela pessoa não deveria estar ali. Mas isso é lá em Feira de Santana, aqui não tem esses problemas não. Isso é lá em Feira. Aqui é uma comunidade totalmente santa e não tem esses problemas. Isso é lá na Arquidiocese de Feira. E as pessoas vêm e dizem assim, aquela pessoa não deveria entrar na fila da comunhão, porque pecou. Aquela pessoa deveria ser afastada daquela função. Ah, padre, aquela pessoa deveria ser expulsa da igreja. Olha o cuidado que nós devemos ter. Olha este ensinamento de Jesus para nós hoje. Não cabe a nós separar o bem e o mal. Mas cabe sim a nós fazermos parte do bem. Não é missão nossa tirar ninguém da igreja, não é missão nossa tirar ninguém da fila da comunhão. A gente esclarece e ensina. E cada um, de fato, deverá fazer aquilo que acha que é o melhor. Agora, aqui, abrindo um parênteses, é preciso tomar consciência que os nossos atos
nós teremos que arcar com as consequências de nossos atos. Não é o outro, não sou eu. Não sou eu. Eu não posso vir à igreja e ficar preocupado com o que o outro faz, deixa de fazer. Eu não posso estar preocupado se fulano vai à igreja e muita gente está usando isso para justificar a sua ausência na comunidade, quando isso não pode ser usado. O outro não pode ser usado por nós para tentar justificar. Os erros do outro não podem ser usados por nós para tentar justificar a nossa falta à igreja, à comunidade cristã. Tem gente que diz lá fora, não vou à igreja não, fazer o quê? Olha fulano, você conhece fulano? Aquela pessoa que estava sempre na igreja, olha o que fez. Mas isso é um problema dele, não é meu não. Isso não é problema meu não. Eu preciso cuidar dos meus pecados. Eu preciso estar atento aos meus pecados, né? Porque nós já temos os nossos. Por que se prender e se pegar ao pecado do outro? Mas às vezes, meus amigos e amigas, a igreja são tantas intrigas, tanta confusão, tanta fofoca. É o joio. É o joio. E precisamos ter sabedoria para lidar com estas situações. Eu vou sair da igreja, eu vou deixar a igreja. Não. Mas eu não vou mais na igreja católica, não. Porque lá o pessoal age de uma forma que é totalmente contrária àquilo que Jesus ensina. Olha, vejam bem. Essa parábola de hoje, Jesus diz o seguinte, que Jesus quer nos ensinar que a colheita quem vai fazer é Ele. A nossa missão é outra, a nossa missão é lançar a semente. A nossa missão é ser trigo. A nossa missão é ser trigo, não é fazer a colheita. Porque antes de lançar a semente, a gente já quer colher. E a gente precisa usar de misericórdia para com o irmão. Meu irmão, você precisa fixar o seu olhar no teu campo, não no campo do outro. Não no campo do outro. Você precisa fixar o teu olhar no teu campo, que é a tua casa, a tua família. E deixar que o outro viva a sua vida conforme aquilo que ele entende que é o melhor. Porque nós não podemos salvar ninguém. A fé não se dá por uma imposição, porque a fé é uma experiência muito pessoal com uma pessoa chamada Jesus. É cada um que deve viver a sua experiência de fé. É cada um que deve fazer o seu caminho. Não querer impor aos outros. Mas a experiência pessoal. A salvação é individual. Aqui na comunidade, a comunidade é o lugar, é o espaço onde Deus se comunica com o seu povo. Nosso Senhor fala na comunidade. E na comunidade nós escutamos. Na comunidade nós ouvimos. E a partir de então, devemos nos colocar diante do Senhor com o coração despojado, aberto para acolher a sua palavra e viver conforme a vontade do Senhor. Mas nunca se preocupar com isso, meus irmãos, não percam tempo. Às vezes a gente perde muito tempo e gasta muita energia tentando consertar pessoas que às vezes não querem se consertar. Não querem. E a gente termina se desgastando, se cansando. Vamos tentar, vamos procurar ser trigo. Não está na hora da colheita. Quando alguém vem e diz assim, olha, fulano deveria ser afastado da igreja. Jesus é sábio, porque uma atitude dessa escandaliza. Se o pastor, se o padre chega e diz, olha, a partir de hoje, fulano, você com essas suas atitudes, não te quero mais na igreja. O fulano pode levar, o fulano que pode até ser visto, ser considerado como joio, vai levar muito trigo consigo. As pessoas que estão em volta, elas não querem saber da atitude do fulano, mas o que conta para elas é a atitude do pastor. E logo vão dizer, isso é padre? Que padre é esse que está botando o povo para fora? Que padre é esse que faz isso e aquilo outro? Que padre é esse? Você viu, você soube que fulano foi afastado? Deixai crescer o trigo e o joio e o trigo, na hora certa eu enviarei
os empregados para fazer a colheita. E olha só como Jesus é sábio. O que é que Jesus vai fazer no final dos tempos? E aí ele diz: no dia da colheita, enviarei os empregados, né, na parábola, aquele patrão vai chamar os seus empregados, o patrão é o Senhor. Né? Aqui se aplica esses empregados, certamente serão os anjos, os enviados do Senhor, para fazer a colheita. E eles vão arrancar primeiro o joio. Primeiro vão arrancar o joio, vão amarrar em feixes, e estes serão lançados na fornalha de fogo. Por quê? Primeiro o joio será tirado do meio do trigo, para não correr o risco de contaminar. Para não correr o risco de, arrancando o joio e o trigo juntos, o trigo se perder em meio ao joio. Jesus é muito didático e nós precisamos muito aprender com Jesus, porque às vezes queremos fazer as coisas do nosso modo, queremos fazer as coisas do nosso jeito, como se nós fôssemos dono do campo. Nós não somos o proprietário do campo, nós somos empregados, nós somos servos. O dono do campo, o dono da vinha é o Senhor. Não somos nós. É Ele que conhece o coração de cada pessoa. E é Ele que vai julgar cada um conforme os seus atos. Atos estes que só Deus o conhece. E não nós. Por isso, não fique por aí gastando tempo em falar, né, em criar problemas, conversinha, às vezes até fofoca, gera intriga. Sejamos trigo. E sejamos um bom trigo. E se você ainda não foi transformado em trigo, hoje se permita e peça ao Senhor a graça da conversão do teu coração, não do coração dos outros, do teu, do meu, do nosso, cada um. Peça ao Senhor a graça da conversão do coração para que se torne trigo. Não seja mais joio nesta comunidade. Não seja joio no teu trabalho, no teu emprego, lá no teu relacionamento com os companheiros de trabalho. Amanhã, segunda-feira, volta para o trabalho com outra visão. Chega lá e surpreende a todos. Aquela pessoa chata que está lá te esperando amanhã cedo, às vezes para tirar a tua paz, para te desconcertar. Chega lá e dá um abraço, e a pessoa vai ficar perdida sem saber o que está acontecendo. Por que essa atitude? Assim muda tudo. Seja trigo no meio do joio, seja mais forte que o joio. E se você não consegue pela sua própria força, veja o que diz a segunda leitura. Pede o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode, o Espírito Santo age, o Espírito Santo pode transformar a tua vida. Meus amigos, meus irmãos, não estamos aqui para brincadeira. E não vamos perder tempo na nossa vida com bobagens. Uma mudança de vida radical. Seguir Jesus, e para seguir Jesus é preciso ser radical. Precisa ser radical. Tenha muito cuidado, porque estão simplificando tudo, minimizando tudo, até a fé, até a religião. Tudo, não, tá bom, qualquer coisa, nada de qualquer coisa, nós precisamos ser radicais para seguir Jesus. E seguir Jesus de verdade, com coração e de cabeça erguida. Porque são muitas as provações que nós enfrentamos no dia a dia por causa do nome do Senhor. Pois bem, e depois Jesus diz, tendo arrancado o joio, tendo separado o joio, tendo lançado o joio na fornalha de fogo, agora chegou a hora de recolher no meu celeiro o trigo. Queira Deus que nós sejamos recolhidos no celeiro do Senhor. No coração. O celeiro do Senhor é o coração de Jesus.
Queramos nós, meus amados irmãos e irmãs, que um dia sejamos recolhidos ao coração de Deus. Ao coração de Deus, de onde um dia nós saímos. Quando chegamos aqui, de onde viemos nós? Nós viemos do coração de Deus. E é para lá que deveremos retornar. Por isso, todo esforço que fizermos nesta vida não se compara às alegrias do que será viver um dia junto de Deus. E todo esforço desta vida em vista do reino vale a pena. Eu costumo dizer que só por Deus tudo vale a pena. Somente por Deus, só por Cristo, tudo vale a pena. Tudo vale a pena só por Cristo, porque Ele é o Salvador. Então, meus queridos irmãos e irmãs, tomar consciência. E nesta comunidade, no setor de São José, nós precisamos ser trigo. E um bom trigo, viu? Porque a coisa não está fácil, tem muita gente se perdendo. Tem muita gente ficando lá em São José, né? Às beiras, às margens da igreja. Muita gente lá em São José, muita gente aqui, muita gente nas comunidades. Tem muita gente na nossa casa, não é? Na nossa família, na nossa casa, ficando às margens da igreja. Por isso nós precisamos sair na frente. Nós precisamos ser mais espertos. Nós precisamos sair na frente, nós precisamos avançar. Com isso, vocês escolheram como tema, a exemplo de São Cristóvão. Somos chamados a seguir Jesus, que nos diz: dai-lhes vós mesmo de comer. É o tema, padre, da campanha da fraternidade, que o padre usou nesta festa, porque a campanha da fraternidade não se encerra na sexta-feira da Paixão, mas vai até o lançamento do próximo tema, do próximo ano. É verdade. Quero concluir aqui trazendo em poucas palavras uma palavra acerca deste tema. Nós vimos na primeira leitura que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso e que Deus é vida. Na segunda leitura, pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme prometeu Jesus antes de sua subida, é bom que eu vá, porque se eu não for, não virá o outro defensor. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. É o Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que conduz a sua igreja. E no Evangelho, nós somos chamados a ser trigo. Tendo compreendido isto, um bom trigo, ele de fato, ao seguir Jesus, a exemplo de São Cristóvão, que deu a sua vida, que entregou a sua vida por causa do reino de Deus, nós também somos chamados a seguir Jesus. E se necessário for, entregar a nossa vida, derramar o nosso próprio sangue por causa do reino de Deus. Mas somos chamados também a dar de comer a quem tem fome. E aqui, não se apegar apenas à cesta básica. Não se prender apenas a dar uma cesta básica, porque para isto existe em cada município uma secretaria. Existe uma secretaria. E às vezes nós nos preocupamos mais em dar pão biológico do que a palavra. É claro, é preciso fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Mas a nossa missão primeira é anunciar o Evangelho. A missão primeira da igreja é anunciar o Evangelho. Porque quando o Evangelho for anunciado, quando esta semente do Evangelho brotar no coração de todos os homens, não será mais necessário fazer cesta básica. Por quê? Porque não haverá mais fome entre nós. A fome é justamente, quanto mais cesta a gente distribui, mais parece que mais pobreza. Por quê? Por que isso acontece? Porque falta igualdade.
É as campanhas bonitas. Natal sem fome. É só no Natal que as pessoas precisam se alimentar? Não. É todos os dias. E um caminho para saciar a fome de todos é justamente anunciando o Evangelho. Porque quando a gente anuncia o Evangelho, a gente denuncia. É por isso que tem muita gente que não gosta da igreja. Porque quando se anuncia o Evangelho, quando se prega a palavra de Deus, quando na comunidade se anuncia o Evangelho, a gente denuncia as injustiças ali, presente. E aqueles que são tocados são chamados, não são apenas tocados, mas chamados a mudar de vida. E é isso que pode mudar a sociedade. Quando a palavra de Deus brotar no nosso coração, não será mais necessário a gente ter que fazer uma campanha, mas nós mesmos vamos estar atentos a todos que têm fome. Quem está passando necessidade? Quem aqui na minha comunidade passa necessidade? Nós não precisamos expor o outro. Nós não precisamos chegar lá na comunidade e dizer, gente, vamos fazer aqui uma cesta para dar a fulano que está passando necessidade. Não. É no dia a dia. Do meu pouco, daquilo que eu tenho, do tudo que eu tenho. Do pão que eu tenho. Se tenho um só. Se a palavra de Deus adentrou o meu coração, eu vou partilhar daquele único pão com o meu irmão que nada tem, porque eu compreendo também que é dando que se recebe. E aquele que ajuda os pobres, em abundância receberá das mãos do Senhor. É verdade, meus irmãos, que às vezes a gente vai à igreja, né, e escuta, e quando sai a gente termina fazendo tudo ao contrário um pouco daquilo que a gente escuta e daquilo que a gente prega. Então, seguir Jesus como Cristóvão é ter os sentimentos de Jesus. Quando a palavra de Deus toca no meu coração, eu cultivo no meu coração os sentimentos de Jesus. E se tenham dentro de mim os sentimentos de Jesus, então ninguém ao meu redor vai passar fome. Ninguém que está à minha volta vai passar despercebido. Não serei indiferente com o meu próximo, porque eu sou cristão. Porque eu sou um imitador de Cristo. Porque a mim foi confiado a missão. Dai-lhes vós mesmo de comer. Nós precisamos também alimentar espiritualmente tantas pessoas, porque a nossa missão primeira é cuidar de almas, mas de almas vivas, da alma dos vivos, daqueles que vivem conosco, daqueles que caminham entre nós. Essa é a nossa missão. Tendo finalizado esta festa na terça-feira, esta é a tua missão. Esta é a missão lá do povo de São José, do Jacuípe. Mas não é só deles, é minha, é nossa, é de todos nós. Anunciar Jesus. Viver uma vida a exemplo de São Cristóvão. Em vista da santidade, porque a santidade não é um mérito reservado a poucos, mas qualquer um aqui pode ser santo. Afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos ser santos, nós almejamos a santidade. E se você não almeja a santidade, está no lugar errado. Eu não sei nem por que você veio. Se você não veio aqui porque deseja ser santo, está no lugar errado. Porque esse espaço aqui é o espaço daqueles que desejam ser santos. Que desejam ser como Cristóvão. E para isso, é preciso estar atento àqueles que sofrem. É bonito ver isso nos santos. É bonito ver isso na pessoa de Santa Dulce dos Pobres, aquela que era considerada, até pela sua própria congregação, uma mulher meia perturbada.
Você acha que você vai mudar o mundo? Você acha que você vai salvar todo mundo? Ela, de fato, não salvou todo mundo, mas fez a diferença nos seus dias de vida que passou aqui, entre nós inclusive, porque é uma santa dos nossos tempos. Que bonito! Mas é mais bonito que isto, é se você também lutar, se você se esforçar todos os dias. E mais bonito que isto, é se você conseguir também alcançar a santidade. Não desista, nunca, jamais. E não deixe que ninguém arranque do teu coração esta esperança. Não deixe que ninguém arranque do teu coração essa esperança. Quero ser santo. Por isso, caminho com os pobres. Por isso, dou de comer a quem tem fome. Por isso, sou trigo. Por isso, sou uma semente boa. Pois um dia, o Senhor vai pedir contas do meu trabalho.